Nessa aula, nós iremos começar a estudar os componentes transistores. Aqui nesse protoboard, nós temos uma situação interessante. Nós temos dois componentes aqui muito parecidos um com o outro, esse aqui e esse, que mesmo possuindo o mesmo aspecto, isso aqui chama-se aspecto, mesmo possuindo o mesmo aspecto, são componentes diferentes. Então aqui eu tenho um circuito integrado, um CI, regulador de tensão, e aqui eu tenho um transistor bipolar de média potência. Ora, aqui na mesa nós temos mais 3 exemplos. Então eu tenho um transistor bipolar de pequena potência, que é esse que eu estou tocando nele. Esse componente, quando está presente nos circuitos, dispensa dissipador de calor. Por quê? Porque já está dizendo, ele é de pequena potência. O que é a potência? A tensão dissipada em forma de calor. Então, isso significa dizer que onde esse transistor está presente no circuito eletrônico, vai existir baixa tensão e, consequentemente, baixa corrente. Já aqui eu tenho um transistor de média potência. Esse transistor de média potência, naturalmente, já vai estar em posições nos circuitos onde a corrente é maior e a tensão também é maior. Um exemplo disso são as fontes de alimentação. Então, quando eu chegar na fonte de alimentação de qualquer que seja o equipamento, seja de uma televisão, seja de um computador desktop, seja de uma impressora, seja de qual for o equipamento que eu for na fonte de alimentação, certamente irei encontrar esse componente aqui, o transistor. Haverá naturalmente mais de um ou apenas um, depende do projeto da fonte. E aqui eu tenho um transistor de alta potência, ou seja, pequena potência, média potência e alta potência. Esse aqui eu praticamente não irei encontrá-lo nos equipamentos que eu vou estudar daqui para frente, pelo menos por enquanto. Por que não? Porque já está dizendo, ele é de alta potência para circuitos com corrente muito elevadas, com tensões também elevadas. É mais encontrado nos equipamentos industriais, em elevadores, em circuitos de potência pesados, em portões eletrônicos, ou seja, onde requer uma corrente muito alta e uma tensão muito elevada. A outra questão que eu preciso saber sobre esses componentes aqui, que aos poucos a gente vai começando a estudar, é que mesmo possuindo esse aspecto, como está aqui o de pequena potência, que eu estou tocando nele, o de média potência e o de alta potência, então esses 3 componentes aqui, eles podem ter esse mesmo aspecto e não serem transistores. Um exemplo disso está aqui no protoboard. Eu tenho os 2 componentes com o mesmo aspecto físico, porém esse aqui é um circuito integrado regulador de tensão e esse aqui é um transistor de média potência NPN. Uma outra coisa que nós precisamos entender nos transistores a partir de agora é que os transistores eles são positivos ou negativos. A exemplo desse transistor que eu estou tocando nele aqui, desse transistor de pequena potência que eu estou tocando nele agora, desse aqui de média potência ou desse de alta potência, eles podem ser NPN, que quer dizer neutro, positivo e neutro, ou podem ser PNP, que quer dizer positivo, neutro e positivo. Esses transistores também se dividem em categoria. Eles podem ser bipolares ou MOSFETs. Não iremos abordar por enquanto os transistores MOSFETs,
Nós iremos trabalhar com primeiro conhecer, trabalhar e saber aplicar, saber configurar e saber testar os transistores bipolares. Então, dado essa explicação, vamos aqui fazer um pequeno resumo para a gente ver de que maneira chegamos nesses transistores. Então, baixando aqui esse pequeno diagrama, nós temos o que nós já vimos e conhecemos bem nessas primeiras aulas. O uso da tensão alternada e sua aplicabilidade nos componentes eletrônicos. Então, nós estamos trabalhando com a nossa tensão de 220 volts, que está na nossa tomada. Estamos fazendo uso de um transformador para podermos manipular essa tensão. Temos um transformador que é 12 mais 12 volts com um terminal central chamado center tape. Já sabemos fazer uma retificação, ou seja, converter a tensão de tensão alternada para tensão contínua pulsante. Já sabemos filtrar essa tensão com um capacitor eletrolítico, convertendo a tensão mais uma vez, mudando da condição de tensão pulsante para tensão contínua pura, e já sabemos estabilizar uma tensão. Sabemos utilizar um CI, um circuito integrado regulador de tensão, no caso aqui é um 7812. 78 é para estabilizar tensão positiva, 79 é para estabilizar tensão negativa. 12 é, no caso, a quantidade de tensão que esse circuito integrado vai liberar para que eu possa fazer a aplicação dessa tensão, montar projetos, fazer funcionar os circuitos. Então, se ele é um 7812, não importa qual seja o valor de tensão que ele esteja recebendo aqui, ele só irá liberar para mim a tensão de 12 volts, que é a tensão que eu preciso. Até aqui já sabemos. Depois passamos por mais essa etapa aqui, que eu irei apresentar. Entendemos como funcionam os resistores. Então, para isso, montamos um pequeno projeto, fizemos testes, aprendemos a ler o código de cores dos resistores. Nos resistores tem ainda algumas particularidades que nós iremos estudar a seguir, como, por exemplo, o resistor que nós estudamos na última aula é um resistor chamado linear fixo. Ele é identificado através de anéis de cores e ele possui apenas 4 anéis de cores, sendo que a última cor será sempre ouro ou prata. Quando for ouro, a tolerância do valor do resistor será 5%, e quando for prata, a tolerância será 10%. Mas os resistores se dividem em muitas categorias. Primeiro estudamos esses, os resistores lineares fixos com 4 anéis de cores. Depois tem os resistores com 5 anéis de cores. E aí nós já não contaremos mais com aquelas tolerâncias ouro e prata, e sim com outras cores e outros valores. Iremos estudar lá adiante. Então, para isso, na última aula, nós montamos esse projeto aqui, igualmente com a tensão alternada, a transformação pelo transformador através da bobina do primário, induzindo corrente e tensão para a bobina do secundário, retificação pelos diodos retificadores, filtragem pelo capacitor e estabilização com o CI 7812, como acabamos de ver na outra imagem. No caso aqui, vai entrar uma tensão de 18 volts aproximadamente na entrada do CI regulador de tensão, já que os terminais se chamam entrada comum, que quer dizer que vai para o terra ou para a tensão negativa, e saída, que é por onde sai a tensão estabilizada. No caso, 7812 libera aqui 12 volts. Vimos que para poder acender um LED, um diodo emissor de luz de apenas 2 volts,
e com corrente de 0,009 ampere, seria preciso colocar um resistor limitador de corrente aqui. O resistor se opõe à passagem da corrente elétrica, ou seja, só deixa passar por dentro dele a corrente necessária para que o LED funcione e sustenta a tensão sobre ele, ou seja, recebe de um lado dele 12 volts e só deixa passar para o outro lado os 2 volts que o LED precisa para poder funcionar. Vale lembrar aqui que esse resistor é preciso um cálculo para se formar isso aqui, o que não é possível fazer nesse momento. Nós estamos estudando eletrônica básica, aqui já é eletrônica avançada e física e matemática voltados para a eletrônica, é bem avançado. Então, por enquanto, como estamos estudando eletrônica básica, todos os resistores que forem colocados nos projetos daqui para frente, eles terão que ser respeitados nos exercícios que nós iremos fazer aí no seu protoboard. Ok? Então vimos essa etapa. A partir de agora nós iremos estudar o próximo componente eletrônico. Então olha lá, já estudamos o componente transformador, estudamos o componente diodo retificador, estudamos o componente capacitor eletrolítico, estudamos o componente circuito CI, circuito integrado regulador de tensão, estudamos o componente resistor e estudamos o componente diodo emissor de luz, o LED. Olha só, transformador recebe uma tensão alternada na bobina do primário, converte em outra tensão alternada de valor diferente na bobina do secundário para permitir a alimentação de circuitos. Diodos retificadores retificam uma tensão, transformando a tensão de tensão alternada em tensão contínua pulsante. Capacitores eletrolíticos armazenam e filtram uma tensão. Portanto, quando estão presentes aqui, a tensão deixa de ser pulsativa, ela passa a ser armazenada no capacitor e o capacitor filtra essa tensão agora, eliminando os pulsos e deixando a tensão contínua pura. CI regulador de tensão estabiliza uma tensão, ou seja, vai chegar uma tensão maior na entrada do CI, ele irá reduzir essa tensão para um valor menor, mas manterá essa tensão constante aqui, sem oscilação e sem variação, para se poder alimentar os circuitos. Resistores se opõem à passagem da corrente elétrica e provocam uma queda na tensão para permitir a funcionabilidade do próximo componente ou do circuito a ele ligado. Diodo emissor de luz, o LED, tem a função apenas de indicar. Por exemplo, se tem um LED aceso em algum lugar, está indicando que por ali está passando uma corrente elétrica. Se tem um LED aceso na televisão, indica que a televisão está ligada na rede elétrica, estando ela funcionando ou não. Se tem um LED aceso em uma tomada ou em uma extensão, indica que ela está energizada, que por ali está passando, circulando uma corrente elétrica. Então, a função do LED é indicar. A partir daqui agora, nós iremos começar a estudar o próximo componente aqui, o transistor. Como eu já acabei de falar, os transistores podem ser MOSFETs e bipolares. Tanto os transistores MOSFETs quanto os transistores bipolares, como está aqui, eles podem ser de pequena, de média ou de alta potência. Também já foi falado, mas eu irei repetir novamente, eles podem ser NPN no caso dos transistores bipolares ou PNP. Nós estamos agora falando sobre transistores bipolares.
Ainda não abordaremos transistores MOSFETs. Além do mais, esses transistores bipolares, eles precisarão ser entendidos sobre seu funcionamento, como se testa cada um desses transistores e como é que configura um transistor desse em um laboratório protoboard ou em um circuito, para que quando a gente visualize um componente como esse numa placa de circuito eletrônico, a gente saiba exatamente como ele está funcionando. Tá certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui um outro exemplozinho para que a gente possa ver. Manuscrito é sempre bom porque a gente pratica. Quem escreve aprende muito mais. Olha só. Estudo dos transistores. Os transistores podem ser bipolares ou MOSFETs. Estudo dos transistores bipolares. Então, nós não iremos abordar nesse momento os transistores MOSFETs. Os transistores bipolares podem ser de pequena, média e alta potência. Aqui estão os aspectos dos transistores, como eu acabei de mostrar aqui. Isso aqui chama-se aspecto. O aspecto do transistor de alta potência, o aspecto do transistor de média potência e o aspecto do transistor de pequena potência. Voltando para cá, a gente vê aqui essas nomenclaturas que eu coloquei aqui, com exceção do de alta potência, você tem aí no seu kit. Então, nós temos aí o transistor BC547. Naturalmente, você irá procurar aí nos componentes eletrônicos que você recebeu no kit e irá encontrar componentes como esse aqui, que eu estou tocando nele agora, o pequenininho aqui. E você vai procurar ler, vai acender uma luzinha sobre ele, pode ser a lanterna do seu celular, sobre o relevo que existe nele. Você vai conseguir ler essa informação aqui, BC547. Esse componente, o transistor, olhando para ele, olhando para a parte de relevo, então vou pegar agora com a mão aqui o transistor, vou aproximá-lo da câmera e vamos ver aqui como é. Um lado ele é redondinho, como a gente consegue ver aqui, ó, um lado ele é redondinho e o outro ele é chanfrado. Olhando ele para o lado do chanfro, vai ser sempre assim. Olhando esse componente, o transistor bipolar de pequena potência para o lado do chanfro, como está aqui, lê assim. O pino do meio, esse aqui, é a base, chama-se base. O pino da esquerda, esse aqui que está apontando para o meu dedão aqui, para a minha unha, chama-se coletor. E o pino da direita, esse aqui, chama-se emissor. Então, eu tenho base, que é o do meio, coletor, que é esse aqui da minha esquerda, e emissor, que é o da direita. Não importa o que esteja escrito aqui no transistor. Eu adotei o transistor BC547 porque ele é de fácil entendimento para que você possa começar a estudar o transistor. Mas naturalmente haverão muitas outras nomenclaturas dependendo do fabricante. Então, não importa o que esteja escrito aqui em cima. Aqui o terminal da esquerda será coletor, o meio será base e o da direita será emissor. Vou colocá-lo de volta aqui, o transistorzinho de pequena potência. Vou trazer o exemplo para cá, desenhado no papel, para que a gente possa confirmar o que eu acabei de falar. Olha só, o terminal do meio chama-se base, o terminal da esquerda chama-se coletor, e o terminal da direita chama-se emissor,
independente de estar escrito aqui BC547 ou BC557 ou qualquer que seja o valor. Naturalmente, nesse caso, você irá adotar os que tem escrito BC547 para ficar igual à explicação que está sendo dada aqui. Então, a setinha já mostra aqui que trata-se de um transistor de pequena potência. Por ser de pequena potência, trabalha com baixa tensão, baixa corrente e não precisa de dissipador de calor. Já o outro aqui é o TIP 41C. Você também tem esse componente exatamente como está aqui no seu kit. O TIP 41C. Isso não vai adiantar muito, mas só a nível de curiosidade, deixa eu lhe explicar o que significa. BC quer dizer baixa corrente e TIP quer dizer Texas Instrument Package, ou seja, pastilha produzida, fabricada e desenvolvida pela Texas Instruments, só para efeito de curiosidade. Agora vamos lá. Olhando o transistor de média potência, já muda em relação ao de pequena potência. Observe que no transistor de pequena potência, o terminal do meio é a base. No transistor de média potência, o terminal do meio é o coletor. A mesma coisa no transistor de alta potência. Então, no transistor de pequena potência, neste aqui, o pino do meio é base. No transistor de média potência e no transistor de alta potência, o pino do meio é coletor. Então, no transistor de pequena potência, terminal do meio, base. No transistor de média potência e de alta potência, terminal do meio é o coletor. No transistor de pequena potência, o coletor fica na esquerda. No transistor de média potência, o coletor é no meio. No transistor de pequena potência, a base é no meio. No transistor de média potência e de alta potência, a base é o pino da esquerda, olhando para o que está escrito no componente. Exatamente como está aqui. Pronto, então, eu pegando o componente dessa forma, olhando para o relevo, ele tem a parte de trás dele aqui, olhando para a parte da frente. Pegando no componente, como eu estou tocando nele aqui agora, o pino da esquerda é base, esse aqui é base, o do meio é coletor e o da direita é emissor. A mesma coisa se dá com o transistor de alta potência. Pois bem, então, voltando para cá, vamos analisar uma outra questão. Nós vimos aqui os aspectos dos transistores. Transistor de pequena potência e transistor de média potência e de alta potência. Quanto ao símbolo, quanto à simbologia, são essas aqui. Veja, quando o transistor, no silkscreen da placa, no desenho da placa, ou no manual de instruções, ou no esquema que a gente vai encontrar na televisão, tiver dessa forma aqui, com a seta apontando para fora, observe que você vai ter um círculo aqui, claro que não está perfeito porque eu fiz de caneta à mão, mas ele tem uma seta apontando para fora. Significa que o transistor recebe e envia para fora. Então, essa seta é o emissor. Então, você tem base, coletor e emissor apontando para fora. Quando você visualizar o transistor trabalhando dessa maneira, ou no circuito esteja dessa forma, significa que ele é NPN. Ou seja, se o transistor tiver o desenho dessa forma na placa, no projeto, ele tiver coletor,
base e o emissor com essa seta apontando para fora, significa que ele é neutro, positivo e neutro, chama-se NPN. Porém, quando o transistor tiver base, emissor no lugar do coletor e a seta apontando para dentro e coletor passando direto aqui, vale lembrar o seguinte, alguns fabricantes no padrão japonês, eles colocam essa seta na parte de baixo aqui, mas não muda nada. Se a seta estiver embaixo, emissor vai estar aqui, em cima vai estar reto e é coletor. O que você tem que atentar é o seguinte, quando for neutro, positivo e neutro, a seta está apontando para fora. E quando for PNP, ou seja, positivo, neutro e positivo, a seta está aplicando para dentro. Então, nesse caso agora, o transistor será PNP. Então, olha só. Quando é NPN, a seta aponta para fora. Quando é PNP, a seta aponta para dentro. Isso é muito importante porque um desses componentes não substitui o outro. Então, se eu colocar um transistor NPN no lugar de um PNP, o circuito entra em curto. E se eu colocar o PNP no lugar do NPN, a mesma coisa. Eu não posso... A rigor, nós temos que adotar o seguinte. Sempre que eu for substituir um componente de qualquer que seja o circuito, de qualquer que seja o projeto, como eu não sou ainda um expert em eletrônica, eu devo substituir sempre um por outro rigorosamente igual. Então, existem similares, existem outros componentes que podem ser colocados, mas isso requer um conhecimento avançado de eletrônica. Quando não se tem, utiliza-se a técnica de substituir um componente por outro rigorosamente igual. Então, nós vimos aqui os aspectos dos transistores, sua pinagem, quem é coletor, quem é base, quem é emissor, quem é base, quem é coletor e quem é emissor, e vimos quando ele é neutro, positivo e neutro, o símbolo é para fora, e quando ele é positivo, neutro e positivo, o símbolo é para dentro. Deixando claro que essas informações aqui você não encontra no componente. No componente você vai encontrar essas informações aqui. Essa você vai encontrar no silkscreen da placa, no desenho da placa ou no diagrama esquemático, na folha de rosto, a folha de dados do componente.